Cercada por mares bravos, varrida por ventos frios, protegida pelo gelo. Por séculos, o extremo norte esteve isolado do resto do mundo. Exceto vikings, baleeiros e poucos aventureiros, o Ártico foi por muito tempo um mundo misterioso. Uma terra de mitos e lendas. Foi só no século XX que os exploradores enfrentaram esta última fronteira e, graças aos relatos das suas façanhas, o resto do mundo descobriu a beleza bruta das regiões polares. Mas antes, limites e marcos seriam superados. Esta rota magnífica que navegamos hoje nos levará ao primeiro desses marcos míticos, o famoso Cabo Norte, na ponta mais setentrional do continente europeu. Honningsvåg, 71 graus norte. Este porto norueguês fica a 2.100 quilômetros do Polo Norte. O Mar de Barents tem muitos peixes, e grandes arrastões russos e noruegueses vêm aqui o ano todo. No verão, dividem o porto com navios de cruzeiro como os do Expresso Costeiro que atracam em Honningsvåg, a 30 quilômetros do Cabo Norte. Exceto pelos lapões que chegaram no início da Era Atual, esta região ficou isolada do mundo por muitos séculos. Então, no século X, os vikings se estabeleceram. Depois, no século XVI, vieram os baleeiros, bascos e holandeses. A descoberta da América por Colombo e a rota para a Índia por Vasco da Gama inspiraram navegadores a buscar novas rotas ao leste. E foi assim que o Cabo Norte fez a sua entrada oficial nos livros de história. Foi o anseio de se aventurar sempre mais além que impulsionou os europeus ao norte, em busca de uma passagem marítima para o Oriente, que lhes daria acesso às riquezas do Extremo Oriente. Em 1553, Richard Chancellor partiu de Londres com 3 barcos rumo ao Cabo Norte. Ele estava a tentar encontrar a passagem do Nordeste. 2 navios afundaram na tempestade e Richard Chancellor, o capitão do terceiro, contornou o Cabo Norte. Ele foi o primeiro navegador conhecido a marcar o Cabo Norte num mapa. Latitude 71 graus, 10 minutos 21 segundos norte. Aqui, com vista para o oceano, está o mítico Cabo Norte, popular entre turistas noruegueses. Houve viagens históricas aqui, como as de Luís Felipe de França e Oscar II em 1873. Na verdade, foi graças ao Expresso Costeiro que iniciou o serviço regular na costa norueguesa em 1893 que o Cabo Norte se popularizou. Os turistas não são os únicos que vêm ao Cabo Norte no verão. Existem algumas famílias de Lapões ou Sami que continuam a observar os rituais ancestrais e a acompanhar suas manadas de renas anualmente, migrando do interior para a costa. Embora vivam do turismo, Niels e sua família seguem a vida tradicional de seu povo. É desafiador manter as renas agrupadas, por isso devemos tirar partido da direção do vento e das barreiras naturais a nosso favor. Quando as tenho de agrupar, verifico sempre a direção do vento, pois as renas avançam sempre contra o vento. Eu amo este estilo de vida porque não estou presa a nenhum tipo de horário. Nunca sei o que vou fazer de um dia para o outro. É uma vida de incertezas.
É a chuva e o tempo que decidem como lido com a manada no inverno. No verão, quando estamos na costa, eu simplesmente fico de olho no rebanho para garantir que está tudo bem. Todo verão, Nils monta um lavo, tenda tradicional laponesa, ao lado de sua casa e loja de souvenirs. É uma atração turística, mas permite-lhe falar da vida tradicional dos lapões. Nils, porém, não é um lapão de postal. Ainda que idoso, ele segue os rebanhos em suas migrações anuais. Somos cerca de 12 a fazer este mesmo tipo de trabalho. Levamos 2 semanas em setembro para juntar o rebanho de 6.000 renas e transportá-las para o interior, para o outro lado das montanhas, perto de Karasjok. As 6.000 renas são propriedade de diversos indivíduos e famílias distintas, ou seja, pertencem a múltiplos donos. Mas trabalhamos juntos. Não posso deixar renas desgarradas, mesmo que não me pertençam. Devo levá-los de volta ao rebanho. Então, para acompanhar as suas renas na migração, Nils faz a longa jornada até o Cabo Norte anualmente. Mas às vezes, quando o vento ártico gélido uiva por esta paisagem, ele se pergunta por que os turistas vêm aqui. O Cabo Norte é considerado o cume da Europa, representando a última fronteira. A ponta do continente é tanto um posto de observação como um limite. É realmente muito comovente para mim estar aqui no Cabo Norte e perceber que estou a olhar para o norte, mas que já não consigo avançar mais. Todo o que já veio ao Cabo Norte, os navegadores de antigamente, assim como os viajantes de hoje, ao chegarem à ponta extrema do continente, todos experimentam a sensação não só de terem chegado ao fim de uma estrada, mas também de terem atingido um limite pessoal profundo. De manhã, partimos em expresso costeiro de Honningsvåg para Tromsø, um dia de navegação ao sul do Cabo Norte. Após Richard Chancellor, outros navegadores partiram para a Ásia. Em 1596, o holandês Willem Barents foi além, chegando às Ilhas Nova Zembla antes de ser barrado pelo gelo. Séculos após Barents, muitas expedições foram para o Ártico. Mas a era dourada da exploração polar veio mais tarde, no final do século XIX e ainda mais no início do século XX. E para reviver esses anos gloriosos, vamos para Tromsø. Tromsø, ponto de partida das expedições polares, mantém esse papel, um século após as façanhas de Amundsen e Nansen, famosos exploradores noruegueses.
Tromsø, a maior cidade ao norte do Círculo Polar Ártico, está numa ilha ligada por uma ponte. Possui a catedral, a universidade e até a cervejaria mais setentrionais do mundo. De 1850 em diante, Tromsø cresceu. Eles modernizaram o centro da cidade e as artes floresceram. Os habitantes seguiam a moda e abriram o primeiro cinema acima do Círculo Polar Ártico. Surpresos com a atmosfera urbana tão ao norte da Europa, os primeiros viajantes chamaram Tromsø de a Paris do Norte. Quando Amundsen chegou a Tromsø, era um grande centro de pesca e caça no Ártico. Tromsø deve a sua reputação à sua localização geográfica. Estamos muito perto das regiões do norte, ou seja, de Spitsbergen e do Oceano Ártico. Além disso, a cidade e seus habitantes herdaram conhecimentos sobre navegação no Oceano Ártico. Costumava haver muitos marinheiros aqui, homens que tinham experiência em primeira mão, a navegar em condições extremas no frio e no gelo. Quando eles retornavam do mar, o porto fervilhava com grande excitação, com um cheiro forte de foca, sal marinho e baleia. E havia também o cheiro das cervejarias, de malte e cerveja. As ruas, claro, ficavam apinhadas de gente. Havia crianças que vinham ao encontro do pai, dos irmãos mais velhos, dos tios ou do avô. Esposas e jovens amantes se reencontravam com seus maridos após longa ausência no mar. Marinheiros, caçadores, carpinteiros navais, cozinheiros, arpoadores. Todos esses homens com experiência direta do extremo norte seriam muito úteis para Amundsen, Nansen e demais exploradores árticos. O Museu Polar de Tromsø narra suas aventuras. Uma das salas é dedicada às viagens de Nansen e, em particular, à sua viagem no Fram. Em 20 de setembro de 1893, após navegar pela costa norte da Rússia até as ilhas da Nova Sibéria, o Fram congelou no gelo que arrastou o navio lentamente para o oeste. O navio ficou preso 3 anos, período em que Nansen e Johansen continuaram a pesquisa. Os exploradores partiram a pé para o Polo Norte. Não conseguiram, mas foram resgatados 1 ano depois da plataforma de gelo. O Fram foi libertado do gelo e voltou a Tromsø em 20 de julho de 1896. Hoje, Tromsø ainda tem uma relação próxima com o Ártico, não por uma lembrança nostálgica dos velhos tempos de expedições e caça às focas, mas com os olhos postos no futuro. Então, se eu chegar até este ponto,
Você também pode gostar da nossa Bela, Aurora e Bison. Nossas focas, com 5 anos, pesam mais de 350 quilos, sendo uma espécie muito grande. É uma das maiores conhecida nas águas norueguesas do Ártico. Quando falo de águas norueguesas, esta é uma foca puramente ártica. É crucial conhecê-la. A ligação da cidade ao Ártico não se limita a museus e atrações turísticas. Tromsø cedia o Instituto Polar Norueguês, com estação de pesquisa em Ny-Ålesund, Spitsbergen. A cidade também abriga o Instituto de Pesquisa Marinha, principal centro de pesquisa pesqueira, que é um dos pilares da economia local. Muitos arrastões modernos ainda escalam este porto pescando no Ártico. Estes pescadores são os últimos aventureiros dos mares do norte. A minha primeira viagem de pesca lá para as ilhas Svalbard foi bastante aventureira. Não sabíamos bem para onde ir, então explorávamos o mar em busca de zonas de pesca. Mas pescar no inverno é duro a 24, 25 graus negativos. Quando a neve que cai te atinge como agulhas enquanto trabalhas, e há apenas 2 holofotes cegantes em noites de completa escuridão, essas são condições muito perigosas e difíceis, com imensos icebergs e gelo à deriva. Tromsø é um ponto de partida. Para os pescadores de hoje e exploradores de ontem, a verdadeira fronteira da aventura sempre foi muito mais ao norte, a 800 quilômetros de Tromsø, em Spitsbergen, a maior das ilhas Svalbard da Noruega. Longyearbyen, 78 graus, 10 minutos norte. Na mesma latitude, o norte da Groenlândia e do Canadá ficam bloqueados pelo gelo, mesmo no verão ártico. Spitsbergen é mantida sem gelo pelos pequenos braços da corrente do Golfo ao longo da costa. A partir do século XVII, essa singularidade atraiu baleeiros e caçadores. Em meados do século XIX, as primeiras expedições científicas vieram. Contudo, Spitsbergen só teve povoamento fixo no final do século XIX, ao descobrirem carvão. Em 1906, John Monroe Longyear, americano, abriu uma mina aqui, onde agora fica Longyearbyen, a cidade com o seu nome. Os 2.000 habitantes de Longyearbyen trabalham em serviços, comércio ou turismo. 6 meses de noite total, 6 meses de dia interminável. É o ritmo a que os habitantes de Longyearbyen se adaptam. Mesmo que as temperaturas de verão sejam mais amenas, entre 6 e 10 graus em média, o inverno e suas neves nunca estão longe. A prova? O número de motos de neve em frente a cada casa. Em apenas algumas semanas, primeiro os barcos, depois os carros, irão para as suas garagens de inverno. Depois, chega a estação das motos de neve. A moto de neve é muito importante porque a ilha é consideravelmente grande e para se locomover fora da cidade durante o inverno, necessita de uma. Consegue levar a família toda nela. Se tiver mais do que uma, pode levar passageiros e pode ter atrelados com crianças na parte de trás.
e é possível explorar a maior parte da ilha com a moto de neve. Em especial, quando a luz retorna de meados de março até meados de maio, as motos de neve são intensamente usadas. À noite, as pessoas saem todos os fins de semana. Saem 500 motos de neve de Longyearbyen todos os dias. Aguardando a neve cobrir a cidade e libertar as motos de neve, Longyearbyen, envolta em névoa, parece uma misteriosa cidade fantasma. É hora de embarcar no Nordstjernen, nosso barco que se prepara para o último cruzeiro da temporada. Saindo de Longyearbyen, vamos para Barentsburg. As ilhas Svalbard, há muito reivindicadas pela Rússia, foram atribuídas à Noruega em 1920, pelo Tratado de Paris, que estipulava que os 42 países signatários tinham direito a explorar os recursos naturais das ilhas. Mas além dos noruegueses, só os russos ergueram cidades mineiras. Das 3 comunidades russas de Spitsbergen, só Barentsburg está ativa. Em 1932, soviéticos vieram a Barentsburg. Até então, a mina, a 500 metros no centro, era gerida pelos holandeses. Desde o colapso soviético, Barentsburg, para sobreviver, deve ser economicamente viável. E possui desvantagens a superar. Primeiro, o isolamento. A cidade só é abastecida 2 vezes por ano por um navio de Murmansk. O equipamento industrial está degradado. Em 1997, um acidente matou 23 mineiros. Barentsburg atrai turistas pela atmosfera soviética de 1950, mas a cidade atrai menos trabalhadores. Mesmo com salários maiores que na Ucrânia, origem da maioria dos mineiros. Agora não são mais de 500, contra 1.500 há poucos anos.
Eu trabalho em turnos de 6 horas. Uma semana, 6 horas às 12 horas. E na semana seguinte, do meio-dia às 6 da tarde. Não me preocupo, mas sou uma pessoa bastante prudente. Fico tão feliz em pensar que em 10 dias vou para casa e meu trabalho na mina vai acabar. Meus pais moram aqui, então fui criada aqui com eles. Casei, mas acho que estavam de partida. Deixamos Barentsburg. Desta vez, o Nordsternen ruma para o norte, em direção a Ny-Ålesund. Após algumas horas no mar, entramos no Kongsfjord. No extremo do fiord fica a estação de pesquisa de Ny-Ålesund. Ah, meu Deus, que visão tão incrivelmente impressionante. Latitude 78 graus, 50 minutos norte. Ny-Ålesund é a comunidade mais setentrional. Ny-Ålesund iniciou como cidade mineira, mas em 1962 a mina fechou após um grave acidente que custou 21 vidas. 2 anos depois, um grande centro de pesquisa foi aberto aqui. Carl, engenheiro óptico, é um dos 35 investigadores que vivem aqui. Eu não diria que é uma aventura estar aqui, mas é um desafio, talvez. Perguntamos como é, buscamos o desconhecido, talvez, como a maioria dos noruegueses. Alguns dos meus heróis, quando eu era pequeno, foram os aventureiros árticos, e a maioria dos noruegueses foi bastante influenciada pelos heróis polares noruegueses. E dos seus heróis, Roald Amundsen era um dos mais admirados. A bordo do Norge, decolou de Ny-Ålesund em 11 de maio de 1926. Após 16 horas, ele alcançou o Polo Norte. Ele então continuou até pousar no Alasca. O Norge sobrevoou regiões do Ártico que não haviam sido exploradas,
e permitiu que Amundsen afirmasse com certeza que não havia terra ao redor do Polo Norte. A última região desconhecida do globo finalmente revelou seus segredos. O pequeno trem de mineração agora é uma peça de museu. À sua maneira, ele representa as mudanças que ocorreram em apenas algumas décadas. Nos anos 60, Ny-Ålesund tinha ar poluído. Hoje, a pureza do ar é um recurso valioso para os cientistas. As atividades aqui em Ny-Ålesund são científicas. Aqui nós temos a capacidade de conseguir descobrir como é a atmosfera do local quando ela não está exposta a nenhuma atividade humana. Não existem fábricas e não há trânsito nas imediações. É preciso viajar milhares de quilômetros para chegar à estrada mais próxima. Esta é uma comunidade internacional. Estamos perto de 20 nações trabalhando aqui em diferentes períodos. Então, é um ambiente de trabalho bastante estimulante e você conhece muitas pessoas interessantes e às vezes um pouco loucas, mas de qualquer forma interessantes. O céu do Ártico muda rápido e o mar fica agitado ao nos aproximarmos do fiord de Smarenberg. Por segurança, o capitão envia 2 botes Zodiac à frente onde os passageiros desembarcarão. Senhoras e senhores, tentamos realizar um desembarque, mas devido às fortes condições de vento, o Nordstjerne não está muito estável na âncora, e também há muitas ondas atingindo a passarela e a margem. Sendo assim, precisamos abortar este desembarque e vamos discutir um pouco aqui na ponte. E em breve, retornaremos com mais informações. Hoje nós podemos ir a praticamente todos os lugares. Mas nesta viagem não podemos entrar no gelo. Então, claro, temos de considerar o gelo e o seu movimento no lado norte. Este verão houve muito gelo. Mas você tem muitos lugares legais, então não é problema encontrar um bom local. Mesmo cancelando um local, há muitos outros lugares para ir, então não há problema. O capitão cumpre sua promessa e, em menos de 1 hora, chegamos ao fiord de Kos. A água está coberta por gelo à deriva.
À nossa frente, podemos ver a geleira Liliuak emergindo da névoa circundante. Os pedaços de gelo no mar agora, são icebergs desprendidos da geleira. Dá para ouvir um pouco do barulho vindo desta geleira. Devido ao clima atual, ela se torna mais ativa, com grandes pedaços caindo da parede da geleira e espalhando-se pelo fiorde. Em Spitsbergen, 60% da terra é coberta por gelo. E esta é apenas uma parte de uma geleira maior que cobre grande parte de Spitsbergen, porque você tem essa grande calota de gelo e este é apenas um pequeno braço ou uma língua dessa, calota de gelo que forma esta geleira neste fiorde. Estou aqui há 4 anos e somente nestes poucos anos posso ver grandes diferenças nas frentes das geleiras. Dá para ver de um ano para o outro que a frente está recuando. Mas também, se quisermos observar as geleiras, temos que ver como ela está crescendo na parte de trás, não apenas olhar à frente, mas infelizmente a maioria das geleiras está recuando. Após fascinante viagem pelo gelo flutuante de Lilleøya, chegamos ao fiord de Mölle. Esta região era o principal campo de caça dos caçadores. Agora do lado de fora do acampamento, a caminho do pátio de Möller, e estamos planejando desembarcar aqui às 9h30. Ele ainda está por aqui e é um caçador de ursos polares e raposas do Ártico. Bjorn Finstad não visita a região desde os anos 60. Ele abandonou a família para ser caçador. Ele foi à Groenlândia, depois passou um ano sozinho em Spitsbergen, caçando ursos e raposas.
Naquela época, ele vivia numa cabana de madeira, como a que o famoso Henry Rudy construiu em Camp Zoe em 1911. Quando eu era criança, eu costumava ler histórias sobre caçadores e exploradores como Nansen e Amundsen, histórias que se passavam na Groenlândia ou em Spitsbergen. E essas histórias me deram o gosto pela aventura. Vim cá em busca de aventura. No início do século XX, Spitsbergen era uma terra de aventura para caçadores, sem limites para a quantidade de morsas, focas e raposas do Ártico que podiam abater. Dizem que Henry Rudy, o rei dos ursos polares, matou 713 ursos polares entre 1911 e 1947. O que Bjorn Finstad mais recorda não é o número de ursos ou raposas que caçou, mas as condições climáticas extremas e os perigos do gelo à deriva. Lembro-me de uma vez que estávamos no leste de Svalbard e armamos as tendas na baía de Agerbukta, que estava congelada. Estávamos a 3 quilômetros de terra firme. Uma noite, logo após adormecermos profundamente, um barulho estranho nos despertou. Era a tenda balançando ao vento. Olhamos para fora e percebemos que tínhamos sido levados para o mar. O gelo em que estávamos havia se quebrado. Pânico. Nós apressamo-nos e calçamos as nossas botas. Nem sequer tivemos tempo de vestir as meias. Desmontamos a tenda muito depressa e amarramos-la à nossa volta. Então, empurrando blocos de gelo, conseguimos retornar à costa em segurança. Os tempos mudaram e as atitudes também. Os caçadores que viviam da venda de peles deram agora lugar aos ambientalistas. As raposas do Ártico de Spitsbergen podem vagar livremente, sem nada a temer. A nossa viagem aproxima-se do seu ponto alto, 80 graus de latitude norte. Mas antes de atingirmos os 80 graus de latitude norte, limiar do Polo Norte, Spitsbergen nos presenteia com o espetáculo deslumbrante dessas geleiras gigantes que se fundem com o mar.
Deus do céu. Não. Agora estamos a 80 graus e 3 minutos norte. E vamos seguir ao norte pela borda do gelo em busca de vida selvagem e para observar o gelo. A visão é impressionante, supera as expectativas. Ao cruzar a linha mítica dos 80 graus de latitude norte, encontramos o fluxo de gelo. Além dessa vasta e branca extensão que em ondas se estende até o horizonte, não há absolutamente nada. Nada além do ponto imaginário que instigou tantos exploradores e aventureiros, o Polo Norte. Faça isso ser algo somente seu. Então me abrace com força. Os passageiros celebram o ponto alto da viagem na popa do navio. É tu. Você. O que você quer dizer? Depois da onda de euforia por ter alcançado um ponto tão extremo, resta a questão muito real sobre o futuro do Ártico. Não há comparação entre o gelo de hoje que descobrimos neste cruzeiro e o gelo que bloqueou o navio de Nansen, o Fram, há menos de um século. Ele costumava ser espesso e robusto. Agora é fino, frágil e corre o risco de desaparecer. Os aventureiros do extremo norte levaram vários séculos para desbravar as rotas que cruzam o Ártico e levam ao Polo Norte. Agora, seus descendentes herdaram a tarefa monumental de garantir que elas não desapareçam.